Breno Rodrigues Coelho, da turma de Processamento Digital de Sinais, professor Inácio, e eu vou apresentar esse projeto Unidade 2, que tinha como objetivo aplicar filtros FIR, tanto passa alta como passa baixa, com o intuito de separar dois sons diferentes de um mesmo áudio, que seria a fala do professor e a vocalização de um sagui. Então, para isso, a gente usou. Aqui eu vou apresentar o notebook do Google Colab e a gente usou a frequência da amostragem sendo o dobro da frequência da amostra. A frequência da amostra sendo o dobro da frequência do sinal. E a frequência de corte a gente usou 4.500, que eu achei que foi o melhor valor. Eu achei interessante ressaltar que eu fui alterando a frequência de corte, né, para ver qual era a melhor frequência para utilizar, e eu pude notar que se a gente descesse muito a frequência de corte, eu desci, por exemplo, para 3 kHz, cortamos algumas frequências da própria voz humana e o som ficou bem mais grave, né? Então achei isso um fato interessante, né? Então, utilizando como exemplo o próprio exemplo do professor, a gente fez aqui com, na verdade, os 101 coeficientes que se pedia no problema, né? E podemos fazer a resposta aqui ao impulso, que no caso de um filtro fio, os coeficientes do filtro são exatamente os valores da resposta ao impulso. Então, para criar a janela de Kaiser, a gente também usou o exemplo do professor e podemos criar a janela de Kaiser desse modo aqui, mostrando os 101 coeficientes da janela. E na resposta de magnitude de frequência, a gente pode ver aqui o funcionamento desse filtro, que vai deixar passar frequências abaixo de 4.500, aqui está um pouco deslocado porque está 5.000, mas frequências abaixo de 4.500 e vai negar todas as passagens de frequências acima. Então, com isso a gente pode fazer a leitura do áudio que está aqui. Hola mundo. Percebe que a voz do professor está por trás do áudio praticamente do sagui, e esse áudio está aqui mostrado no domínio de frequência, né? Então a gente vai obter mais ou menos essa parte aqui. Então, utilizando a função filter da biblioteca Sinal, nós podemos filtrar esse áudio utilizando os coeficientes da janela de Kaiser, que é esse B aqui, e podemos filtrar o sinal abaixo de 4.500 para mostrar a voz aqui, e podemos mostrar também essa voz sem o sagui. Hola mundo. Você percebe que o áudio ficou bem mais claro de se entender e percebe a ausência do filtro de sagui. Agora, em relação ao filtro passa alta, eu dou mais detalhes no próprio relatório dos motivos de eu não ter conseguido, mas eu fiz alguns testes para a realização desse filtro, e através de algumas pesquisas eu tentei dessa forma. Eu tentei somente negativar os coeficientes do filtro passa baixa e tentei também fazer a subtração com o impulso unitário. Só que eu não consegui a implementação completa do filtro passa alta utilizando os coeficientes do filtro passa baixa. Então, para fazer o filtro passa alta, eu me utilizei da função FillWin da biblioteca Sinal, e utilizei uma janela de Hamming para realizar. E ficou muito semelhante à própria domínio de magnitude, que eu não deixei aqui, mas eu fiz a simulação dele e apaguei. E ficou muito semelhante. Então, para a realização, mesmo não tendo o objetivo completo, que era utilizar os coeficientes do filtro passa baixa, eu fiz o filtro passa alto utilizando essa função, consegui o resultado aqui e consegui o áudio também, que só tinha a vocalização do sagui.
Oi. Então, a gente também mostrou os espectrogramas, mudando a frequência, e tem o espectrograma do sinal completo e tem os espectrogramas do sinal filtrado. Para a última pergunta do de explicar por que os coeficientes do filtro permitem obter resposta em frequência que atua como sistema passa-altas, eu expliquei com mais detalhes no relatório, mas eu vou até dar uma lida aqui para ficar mais completo. Eu peguei a função de linearidade do próprio Oppenheim e com base nisso podemos notar que ao multiplicar a janela retangular, que multiplicar a janela retangular é o mesmo que selecionar o conjunto de valores da resposta ao impulso. Então, no filtro Phi, como os coeficientes do filtro são exatamente os valores da resposta ao impulso, podemos obter esse somatório, que é essa superposição, né, com somatórios, que é a função de linearidade, localizada de onde queremos que o sinal passe. Então, nesse caso, para a obtenção de um filtro passa-altas, que é o que é pedido nessa questão 2. Creio que com isso encerramos por aqui. Acho que tudo foi atendido. Obrigado.